Gabriel, logo após ele, a Jamile, nossa cantora oficial, abençoada, ela vai estar louvando. Aleluia. Deus de mistério, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu vou estar lendo Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Em Ezequiel 37, a Bíblia vai narrar um lugar onde só havia tristeza, só havia morte. E eu hoje lá em casa estava lendo, pastor, Ezequiel 37, eu falei, caramba, parece com minha vida. Não que minha vida é um só seca, né, pastor? Mas, tipo assim, a situação que se encontra, e Deus falando assim comigo, é na sua fraqueza que meu poder vai se aparecer. E eu lendo isso numa quarta-feira, o pastor Osés, na quarta, ele pregou sobre a euforia do milagre. E eu fiquei até tarde, às vezes, 2 semanas atrás, eu fiquei estudando isso daqui de novo. Passou 2 dias, pastor, o Daniel veio a falecer. E eu fiquei tão triste, eu falei, Senhor, por que comigo? Por que comigo? E veio eu passando o vídeo assim, apareceu sobre Paulo e Silas. Aí veio, eu imaginei Deus falando comigo, mesmo na dor deles, um orava, o outro adorava. Aleluia. Um clamava ao Senhor e o outro adorava o nome dele. Aleluia. E eu pensando assim comigo, não é diferente comigo. E eu ontem fui assistir uma pregação do pastor Jonathan Carlos, ele falando assim, por que peixe não vive sem água? Porque Deus mandou que a água fizesse o peixe. E por que a planta não vive sem a terra? Porque Deus mandou que a terra fizesse a planta. E nós não vivemos sem Cristo, porque foi Cristo que fez a gente. E eu fui entendendo. Aí passou um pouquinho mais, eu fui ver o louvor do Rafael Oliveira, como explicar. E eu pensando comigo, por que Deus é assim com a gente, tão perfeito nos mínimos detalhes? E a letra do louvor é assim, como explicar a tamanha humildade de um rei, que deixando tudo, ele formou o mundo e os meus pés lavou. E na declamação ele fala assim, por quê? Por que alguém que já tem tudo abre mão de seus direitos por alguém como nós que não vale nada? Por que alguém que já tem tudo abre mão de seus direitos para morrer na cruz do Calvário? E a resposta está em 2 Coríntios 8:9. Porque a graça dele, porque a graça do nosso Senhor e Salvador. Gratificante para a gente, né, como líder, Deus usa a vida dos adolescentes, né, irmãos? Esse adolescente tem 14 anos e Deus usa a vida dele, né, para falar conosco, né? Assim, é gratificante para a gente na liderança ver, né, que a obra está crescendo na vida dele, Deus está fazendo, Deus está operando, então para a gente é gratificante. Não está ouvindo a Jamile?